Antes de começarmos, devemos entender o que é a educação especial. A educação especial no Brasil, ela é definida na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como uma modalidade de educação que percorre toda a educação básica e também a educação superior. Então, ela é uma modalidade transversal que atende principalmente às crianças com deficiência física, mental, sensorial e intelectual. É uma educação voltada para o atendimento de pessoas com alguma deficiência, preferencialmente em instituições de ensino regulares ou ambientes especializados. Agora entraremos no início do processo da educação especial. Mas antes, devemos saber um pouco como as pessoas com deficiência eram tratadas. Hoje falamos muito sobre inclusão, é porque durante muito tempo as pessoas com deficiência eram excluídas, abandonadas e mortas. Mas a partir do século XIX começaram a surgir grupos assistenciais para atender pessoas com deficiência. Em 1854 foi a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que tinha por finalidade a instrução primária, a educação moral e religiosa, o ensino de música, os de alguns ramos de instruções secundárias e os de ofícios fabris. Fundada por Dom Pedro II, que foi influenciado pelo ministro Luiz Pedreira de Couto Ferraz, que, admirando o trabalho de um jovem cego, José Alves de Azevedo, que era cego de nascença, enviado à França aos 10 anos de idade para estudar a única instituição especializada no ensino de cegos do mundo, o Real Instituto dos Meninos Cegos de Paris. Lá ele teve contato com uma tecnologia que viria a revolucionar não só a vida dele, como as dos cegos de todo o mundo, o sistema Braille de leitura. Criado pelo educador francês Louis Braille em 1825. Com a volta de José Álvares de Azevedo ao Brasil aos 16 anos, determinado a espalhar o sistema Braille ao país e a luta por uma escola com os mesmos moldes onde tinha estudado na França, ao ter suas primeiras alunas, uma delas era filha de um médico francês, José Francisco Xavier, que era médico do imperador Dom Pedro, que foi indicado a proposta de Álvares de Azevedo para a criação no Brasil de uma escola para pessoas cegas. Com o apoio do imperador, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos foi inaugurado em 17 de dezembro de 1854, hoje denominado Instituto Nacional dos Cegos para Instituto Benjamin Constant. Em 1857 foi a criação do Instituto dos Surdos Mudos. Através de um convite do imperador Dom Pedro II ao francês Ernest Rut, surdo de nascença, que havia sido formado no renomado Instituto Nacional de Paris, onde trouxe para o Brasil a língua nacional de sinais, Libras. Relatos apontam que o imperador tinha um neto surdo e gostaria que fossem desenvolvidos métodos para que ele estudasse. Em 1855, Ernest apresentou um projeto de criação de uma escola para surdos. Portador de uma carta de apresentação do ministro da Instrução Pública da França, ele não teve dificuldade em obter a aprovação imperial para a criação do Instituto. E, em 1857, no Rio de Janeiro, foi fundado o Imperial Instituto dos Surdos Mudos. O Hospital Juliano Moreira
é um hospital psiquiátrico e de saúde mental situado na cidade de Salvador, estado da Bahia. Foi fundada em 24 de junho de 1874. Quando a Santa Casa de Misericórdia funda o primeiro hospício de alienados ou Asilo São José de Deus na Bahia, em maio de 1933, com o falecimento de Juliano Moreira no Rio de Janeiro, o governo da Bahia determinou a mudança da denominação do hospital. Entretanto, somente em 1936, por intermédio de uma lei estadual, a instituição passa a ser referenciada como Hospital Juliano Moreira. Em 1887, foi criada a Escola México, no Rio de Janeiro, com ensino regular, que atendia também deficientes físicos e visuais. Os temas abordados incluíam desde a infância dos deficientes mentais até o tratamento e educação dos alunos anormais, como eram chamados os deficientes. Em 1900, o tratamento médico discorria sobre a necessidade pedagógica dos deficientes intelectuais. Durante o 4º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia no Rio de Janeiro, Carlos Eiras apresentou sua monografia intitulada A Educação e Tratamento Médico-Pedagógico dos Idiotas, que versavam sobre a necessidade pedagógica dos deficientes intelectuais. O interesse desse médico de deficiência seria o impacto maior na criação de higiene intelectual e serviços públicos de saúde, que ocorre em certos estados, a extensão de saúde e preocupação sobre a identificação e a formação de estados anormais de inteligência. Em 1915, registra a publicação dos primeiros trabalhos sobre a educação de pessoas com deficiências, tais como a educação da infância anormal, da inteligência no Brasil, do professor Clementino Clágio, tratamento e educação da criança anormais, da inteligência e a educação da infância anormal e das crianças mentalmente atrasadas na América Latina, de Basílio de Magalhães, e na década de 20 aparece o livro intitulado Infância Retardatária, de Norberto de Souza Pinto. Uma educadora e psicóloga russa chamada Helena Tipuf chegou em Minas Gerais em 1929. Ela foi convidada pelo governo da época para ajudar a reformular o ensino lá daquele estado. A Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais foi criada em 1932 em Belo Horizonte. Essa sociedade tinha o objetivo de ajudar crianças excepcionais e a formação de professores na educação especial. Em 1934, surgiu o Instituto Pestalozzi de Minas Gerais, que funcionaria como uma escola para essas crianças. Em 1940, a Sociedade Pestalozzi, ainda liderada pela Helena, fundou a Fazenda do Rosário, que tinha o objetivo de ter uma educação e um ambiente saudável para as crianças excepcionais ou abandonadas. Em 1954, surgiu a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no Rio de Janeiro, por iniciativa de um casal de norte-americanos, Beatrice Bemis e George Bemis, que quando chegaram no Brasil, não encontraram nenhuma entidade de acolhimento para um filho com deficiência intelectual. Então, eles se juntaram com pais, amigos, médicos de pessoas com deficiência e contaram com o apoio da Sociedade Pestalozzi. O atendimento dessas associações é voltado para pessoas com deficiência, mas principalmente pessoas com deficiência intelectual ou múltipla. Eles prestam serviço de saúde, assistência social e educação. A Lei 4.024 de Diretrizes e Bases de 1961 criou o Conselho Federal de Educação e nela apareceu a expressão Educação de Excepcionais.
No ano de 1969, foi encontrado registros de mais de 800 estabelecimentos para pessoas com deficiência intelectual, 4 vezes mais do que em 1960. A rede de serviços era composta basicamente por classes especiais nas escolas regulares. A Lei 5.692, de 1971, define no artigo 9º que os alunos que apresentem deficiências físicas, mentais, com superdotação ou atraso escolar, deverão receber tratamento especial de acordo com as normas fixas pelos Conselhos de Educação. Em 1973, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial, o CENESP, junto ao Ministério de Educação, que era responsável pela definição política de educação especial no Brasil. Em 1979, foi criado o curso de mestrado em Educação Especial na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em 1980, ficou marcado pelo início da superação da visão assistencialista, das expectativas de benevolência através de ações que comemoraram em 1981 o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. A Constituição de 1988, no seu artigo 208, prevê que o Estado garanta o atendimento educacional especializado às pessoas com necessidades especiais. Em 1992, apesar das reformas administrativas, não houve mudanças na atuação com pessoas com necessidades especiais. Continuou segregada, voltada para o cuidado com a saúde e não com a educação. Em 1994, a Declaração de Salamanca veio reafirmar, potencializar a inclusão existente no campo educacional e social. A LDB de 1996 diz que o Estado tem obrigatoriedade de garantir educação gratuita, especializada para as pessoas com necessidades especiais. Em 2006, a ONU veio definir o que são pessoas com deficiência, ou seja, especificar as deficiências. O Decreto 10.502, feito pelo Governo Federal, garante às famílias e ao público da educação especial escolherem em qual instituição eles vão estudar. Só que esse decreto foi visto como um retrocesso à educação inclusiva, porque acaba segregando esses alunos. Então, em 18 de dezembro de 2020, o STF votou e decidiu por suspender esse decreto. A educação especial no Brasil pode ser feita em instituições especializadas ou de ensino regular. Depois da Declaração de Salamanca, de 1994, surgiu o conceito de educação inclusiva, que tinha o objetivo de incluir as crianças com necessidades especiais em escolas de ensino regular. O atendimento educacional especializado surgiu como um apoio à sala de aula comum para atender às necessidades específicas desses alunos. É necessária a formação adequada dos professores, para que eles possam garantir sua aprendizagem em relação às suas necessidades especiais. A educação inclusiva e especial andam lado a lado, e essa inclusão é muito importante. Ela ajuda na melhora da qualidade de vida de todas as pessoas inclusas nesse processo.